Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para dar o pontapé inicial na cobertura do Super Bowl 59 aqui no podcast Cara dos Esportes. No episódio de hoje vou receber meu amigo, meu xará, Gabriel Golin, comentarista da Rede TV. A gente vai fazer um exercício que a gente faz há 5 anos, desde o primeiro Chiefs e 49ers no Super Bowl, que é o draft com os elencos dos dois times. A gente vai tirar time selecionando jogadores dos elencos de Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. O objetivo desse exercício é falar do maior número possível de jogadores, matchups importantes para a partida, então sempre fica bem legal, ficou bem divertido dessa vez, espero que vocês gostem. No meio da semana vai ter mais um episódio, esse já com os meus palpites, vou receber convidados que torcem para os dois times, a gente vai destrinchar o jogo ainda mais. Lembrando que esse episódio de meio de semana, toda semana, tem um podcast Cara dos Esportes que abre a semana aqui no feed de domingo para segunda, aberto ao público. E tem um de meio de semana que é exclusivo para apoiadores. Então se você quiser ter acesso a esse episódio e mais meus textos lá no site, se torne apoiador. Link tá na descrição, caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês. Tem plano de 1 ano que você paga no Pix com desconto. É muito importante pra gente manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Você que é fã de NBA já está no ar. Eu gravei domingo, 6 horas da manhã, um podcast emergencial falando sobre a ida do Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Tá tudo lá, eu com o William Wallace do Coast to Coast. Lembrando também, eu acabei não falando no começo daquele podcast, mas falo agora, quinta-feira, 8h30 da noite, teremos uma live que já vai ter acabado, vai ter fechado a janela de trocas da NBA. E a gente vai falar sobre os negócios que acontecem de última hora. Tem De'Aaron Fox disponível no mercado, tem Jimmy Butler também disponível no mercado. E sempre tem algumas trocas surpreendentes, apesar de que a troca surpreendente do mercado esse ano já aconteceu. Dados os recados, vamos para o programa. Gabriel Golin agora aqui com a gente pro nosso exercício, já que vai para a 5ª temporada que fazemos, né? O draft dos times. Eu tava fazendo um levantamento mental. O primeiro que a gente fez foi o primeiro Chiefs e 49ers. Fizemos depois em Rams. Caramba! Depois Rams e Bengals. Depois Chiefs e Eagles. Chiefs e 49ers ano passado. Quer dizer, Chiefs e 49ers ano passado. Chiefs e Eagles aqui novamente. E eu lembro que a primeira vez que o Golin participou aqui desse exercício, o Golin já participou várias vezes do podcast, convidado recorrente, a gente estava conversando antes de entrar no ar sobre algo que ele não podia anunciar ainda, que seria que ele ia comentar o Super Bowl pela Rede TV, né? E eu lembro que o anúncio oficial saiu algumas horas depois até do podcast e tal. Tem outra história rolando que eu não sei se você anunciou oficialmente ainda, Golin. Tá podendo anunciar oficialmente? Cara, eu não anunciei oficialmente ainda, mas eu fico muito feliz de falar isso aqui de verdade. O podcast vai ser postado. O podcast vai ser postado domingo pra segunda, então até lá você já vai ter anunciado, né? Mas aqui no podcast, por favor. Pô, eu fico muito feliz de falar isso, cara, de verdade. Uma coisa que eu sempre sonhei e não rolou, e agora vai rolar pela primeira vez, que eu vou pro Super Bowl lá em New Orleans, cobrir o evento com o Golin Sports, mas também pra Rede TV, e eu fico muito, muito feliz com isso, mano. Eu vou ficar triste de não comentar o jogo na TV, mas é por um bom motivo. Ótimo motivo, assistir ao Super Bowl. Imagino que seja uma grande experiência. Vamos entrar no draft então, né? Que eu até faltou combinar com você antes da gente entrar no ar, né? Pensei aqui da gente fazer 10 escolhas e a gente vai debatendo sobre os jogadores, mas lá pro final a gente pode passar um pouco mais rápido. Mas o objetivo aqui, esse exercício surgiu pensando formas da gente debater não só os quarterbacks e tal, falar sobre os outros jogadores também dos dois times. E com isso a gente vai falando dos elencos das duas equipes. Antes da primeira escolha, eu fiz um big board aqui meu, Golin. Boa. E eu acho que explica muito bem algo que a maioria das pessoas acredito que vão concordar. Os Eagles têm um elenco melhor. E no meu top 10, com certeza, são 7 jogadores do Philadelphia Eagles, né? Contra 3 do Kansas City Chiefs. E acho que é basicamente isso, né? Você tem, obviamente, de um lado o Patrick Mahomes, mas do outro lado o Philadelphia Eagles é um time que é muito mais baseado
na profundidade. E era assim da última vez que eles se enfrentaram também, né? O Philadelphia Eagles sempre montando ótimos elencos e acho que é a cara, né? De um lado, o Chiefs tem a maior estrela da NFL, do outro, os Eagles têm um elenco que tem pouquíssimo, se é que tem algum buraco. É verdade, eu concordo plenamente. Eu acho que isso não muda o fato de que o Chiefs pode ganhar esse jogo. Eu acho que a gente já concordou com isso no Super Bowl 57, mas Mahomes, Kelce, Andy Reid e Spagnuolo pesam muito nessa briga, mas é o rematch, né? As últimas vezes que tiveram rematches de quarterbacks se enfrentando novamente, o primeiro que ganhou, ganha de novo. É o caso de Eli Manning, é o caso de o próprio Mahomes e tal. Então, eu acho que isso é um fator. Mas eu tô muito curioso para esse começo de draft, cara, porque eu quero saber muito o que você vai fazer nas primeiras escolhas. E eu não sei se a regra é a mesma que você sempre põe, que o convidado escolhe primeiro. Sim. Eu já falei pra você mudar essa regra, mas você que sabe. Eu me ferro muito isso no draft que eu faço antes da temporada começar com o João Eduardo Dutra. A gente faz um draft que a gente seleciona os times, e aí quem tiver os times que combinarem para maior número de vitórias ganham. E eu sou uma pessoa educadíssima, né? Minha mãe e meu pai me deram educação. E eu ofereço a primeira escolha pro convidado, né? Só que aí eu me ferro nessa, mas vai ser assim também. E eu sei exatamente do que você tá se referindo. E é algo que eu venho refletindo desde que eu marquei com você. Como que eu iria... Vamos ser sinceros. O Golim vai ter a primeira escolha, ele vai selecionar o Patrick Mahomes. Óbvio. E aí... Acho que não precisa falar muito, né? Eu acho que tem uma grande dúvida... que aí eu tenho que ver se eu quero me manter pelas minhas convicções ou se eu quero vencer esse draft. Porque a minha chance de vencer... Eu acho que você divide pelas suas convicções. Eu vou manter minhas convicções. Porque se eu quisesse alguma chance de vencer esse draft, uma vez que o Golim já tem o Mahomes, então eu já tô num buraco bem grande, é selecionar só com o Barkley. Só que eu mantenho o que eu acredito. Eu acho que tem jogadores... que trazem um impacto maior do que um running back, por melhor que o Saquon Barkley seja, né? Então esse é o grande o grande dilema que eu me encontro nos últimos dias, mas vamos entrar no draft logo. E você falou sobre a questão dos números, que eu achei é o número que eu tinha visto também, né? Da rematch de 2 quarterbacks. Tem também um que eu não lembro os números exatos, mas o Vic Fangio acho que nunca derrotou o Kansas City Chiefs, né? Como coordenador defensivo e como head coach também, que eu acho que é o Vic Fangio, coordenador defensivo do Philadelphia Eagles, um dos melhores coordenadores defensivos do século XXI, mas tem... Assim, todo mundo tem um retrospecto negativo contra... A única pessoa que tem um retrospecto positivo contra o Patrick Mahomes não tá mais na liga, que é o Tom Brady, né, que venceu uma final da AFC e quase perdeu aquela final da AFC se não fosse o DeFord se alinhando ali na linha de scrimmage. O Golim sabe muito bem, fã do DeFord número 1, né, basicamente... ajudou bastante o time. Vamos começar então, Goli. Vamos oficializar, né? Você tem a primeira escolha. Patrick Mahomes, aqui não tem o que falar, né? É isso. Eu acho que a gente falou sobre isso, não sei se foi no ano passado. Eu acho que sim, mas nos outros, com certeza, que apesar dos Eagles terem o melhor elenco, os Chiefs têm o melhor jogador de todos, que é o Patrick Mahomes. Experiência em playoffs, dinastia, tá tentando buscar o seu primeiro three-peat. Já que tem bastante nome pra falar, não vou me alongar muito aqui não, e eu vou de Mahomes, o meu quarterback já está escolhido. Não tem o que falar, é o Patrick Mahomes, e... engraçado que ele ainda não tem nem 30 anos, né? Ele é um quarterback jovem ainda, principalmente se tratando de quarterbacks, né? Porque o quarterback é uma posição que tem uma longevidade bem grande, e eu sinto que ele... eu não sei se você acompanha tanto a NBA, Golim, mas ele tá passando por uma lebronização, eu diria, que o LeBron, principalmente ali na segunda passagem dele pelo Cleveland Cavaliers e início dos anos dele com os Los Angeles Lakers, principalmente a segunda passagem pelo Cleveland Cavaliers, todo mundo sabia que o LeBron era o melhor jogador da NBA. Só que o LeBron, ele não botava o pé no acelerador na temporada regular, ele não venceu MVPs ali nesse período, porque o objetivo dele era os playoffs, né? E quando chegam os playoffs, ele era o melhor jogador da NBA e a gente ficava, como é que a gente deu MVP pro outro cara? Mas é porque ele realmente não tem por que fazer esse esforço na temporada regular. Eu acho que o Patrick Mahomes chegou no mesmo nível. Eu acho que o Kansas City Chiefs com o Patrick Mahomes, eles têm uma margem de erro tão grande que eles podem se dar ao luxo de fazer ajustes ao longo da temporada regular, de testar coisas. É meio que a temporada regular pros Chiefs é a pré-temporada
Com equivalente certeza. à pré-temporada para os outros times. E por isso que a gente verdade, cara. A gente veio de um ano que o Mahomes, de fato, não teve o melhor dos seus anos, né? Mas ele foi melhorando ao longo da temporada regular. Eu achei que dezembro e janeiro dele foram muito bons. E aí você chega nos playoffs e novamente você tá nesse cenário de que, pô, como que a gente poderia pensar que outro quarterback possa ser melhor do que o Patrick Mahomes, né? Ele foi e derrotou o Josh Allen e tá jogando muito bem. Então, eu acho que é meio isso, é a lebronização desse estágio da carreira do Patrick Mahomes acontecendo muito mais cedo do que aconteceu com o LeBron. É perfeito, cara. E digo mais, né? Os Chiefs ganharam 15 jogos esse ano, que é o recorde da franquia. Teve um monte de jogo com final duvidoso e tudo mais, mas podia ter perdido uns 3. E ainda estaria tudo certo. Porque é o que você falou, os Chiefs eles só precisam passar pela temporada regular. E você falou de Patrick Mahomes, mas Steve Spagnuolo escondendo coisa, Andy Reid escondendo coisa, tendo ido tão bem contra os Bills. Eu acho que é muito mais da defesa dos Bills do que do próprio Kelce. Então é muito louco o Chiefs fazendo isso, porque não era para ser permitido numa liga tão competitiva. Mas eles se dão esse luxo. É o luxo de ter o Patrick Mahomes. Vamos para minha primeira escolha agora. E é aquele momento que a gente estava discutindo antes. Eu vou, na minha opinião, é o segundo melhor jogador. Quer dizer, é o melhor defensor disponível aqui. Tá. É o segundo jogador mais valioso, talvez, tirando o Jalen Hurts, que é a mesma coisa de sempre. Como o Goli selecionou um quarterback, imagino que ele não vai selecionar outro quarterback. Então eu vou esperar para selecionar o Jalen Hurts, né? Que aí, de certa forma, dá uma equilibrada. Eu vou de Chris Jones aqui. Pra mim, o melhor defensor desse jogo, apesar do Jalen Carter ter dado um salto de qualidade nessa temporada. E acho que se faz o ranking ali dos caras mais importantes dessa dinastia dos Chiefs, que pra mim é uma dinastia, não importa o que aconteça no próximo domingo, o Chris Jones tá ali no top 5. Acho que é tipo Mahomes, Kelce, Andy Reid, Steve Spagnuolo e Chris Jones, porque Perfeito. Claro que não no mesmo nível, porque ele não é um quarterback, né? Mas o Chris Jones, ele compensa muita coisa nessa defesa dos Chiefs. Principalmente nos momentos que a defesa, talvez o nível de talento não fosse dos maiores, mas quando você vai enfrentar um cara como ele, você tem que ter atenção extra nos bloqueios. E aí sobra um espaço para o George Karlaftis, para as blitz do Steve Spagnuolo. Ele pode alinhar, às vezes, como defensive end também. Então eu acho que é um cara extremamente valioso que, por muito e muito tempo, ele foi sempre o melhor defensor humano, né? Por conta da presença do Aaron Donald na liga. Mas acho que ele é um cara apreciado e, pra mim, é o melhor defensor nesse jogo e um dos caras de maior impacto para essa partida. Perfeito. Perfeito, ainda mais dependendo de quem ele enfrenta. Ele enfrenta o Mahomes nesse nosso draft, mas ainda assim é muito forte, cara. O Chris Jones é um jogador muito longevo, que é muito raro numa posição de defensive tackle. Ele tem uma ética de trabalho, apesar de já ter feito holdout, essas coisas, ele tem uma ética de trabalho, ele é muito forte, ele é muito físico e ele é muito consistente. Eu acho que isso é o mais importante. E esse Chiefs dinastia, que a gente sempre faz isso com Patriots dinastia. Tem jogadores dos dois lados da bola que pesam muito. Lá no começo, Teddy Bruschi, Willie McGinnis. Então eu acho que pesa muito um cara como Chris Jones. Eu acho que é uma excelente escolha, cara. Mas se você me permitir ir pra minha... Rapidinho, só queria... eu vou ter que fazer a dobradinha. Último ponto sobre o Chris Jones. Com os Eagles tendo problemas físicos do Ken Urgens, né, que é o center titular, e do Landon Dickerson, que é o left guard titular, que jogou de center no primeiro tempo na partida contra o Washington Commanders, vai ser uma grande dor de cabeça para os Eagles, né, bloquearem o Chris Jones, né, quais são dos pontos ali que os Chiefs levem vantagem, porque acho que mesmo que os dois joguem, os dois caras do interior da linha ofensiva dos Eagles, está caminhando para isso, não vão estar 100%. E aí do outro lado vai ter o melhor defensive tackle da NFL. Agora sim, Golim, sua segunda escolha, por favor. Boa, e só complementando que no jogo dos Commanders isso foi um problema, tanto que o Jurgens teve que entrar de um jeito estranho, ele não estava pronto para isso. Sim. E tem o Karlaftis ainda, né? Se você vai em cima do Chris Jones, ainda ferra um pouco o resto. Meu amigo, não vou enrolar muito aqui. Eu vou de Saquon Barkley. Eu sinto muito. Mas é porque é impressionante para mim o quanto o Eagles conseguiu melhorar esse time do ano passado para esse. E hoje os candidatos a prêmios são todos novos, né? Aquilo que a gente vê bastante de Saquon Barkley, Zach Baum, de Quinion Mitchell, Cooper DeJean. Então isso é realmente fantástico. E principalmente nos coordenadores, né? Do Kellen Moore e do Vic Fangio. Então eu vou de Saquon Barkley.
porque a temporada que ele fez foi espetacular, apenas o 9º jogador a bater as 2.000 jardas na história da liga, e pode até bater o recorde de jardas terrestres totais em uma temporada, incluindo playoffs, se ele correr bem esse Super Bowl, passando o Terrell Davis em 98. Se eu não me engano, ele precisa de umas 90, talvez? É por aí, não é um número absurdo. É isso. Cara, é aquilo que a gente discutiu. Eu perdi o draft aqui. Eu acho que eu posso montar aqui qualquer time que as pessoas vão votar. Não, lógico que não. Vão votar no Tingolim. Mas, cara, eu acho que ele é um grande tópico. O Saquon Barkley reviveu o mercado de running backs. Eu não acho que é replicável o que ele fez. E eu acho que é muito mais provável que times cometam erros tentando replicar o que o Saquon Barkley e os Eagles fizeram do que acertos. Porque você pegou um dos running backs mais talentosos da história da NFL, que eu tinha dúvidas se ele ainda tinha essa gasolina no tanque, e ele mostrou que tem, e você botou ele atrás da melhor linha ofensiva da NFL. E a melhor linha ofensiva da NFL já há muito tempo, né? Então foi um encaixe tão perfeito no momento que os Eagles ali tinham espaço na folha salarial para se darem ao luxo de fazer essa aposta. Eu ainda acho que um time, por exemplo, como os Giants, o meu time, o pessoal brinca e tal, eu acho que não teria feito sentido nenhum para os Giants terem renovado com o Saquon Barkley. E ele não mudaria o time, não faria... Acho que assim, claro, eu gosto de ver o Saquon Barkley brilhando pelos Eagles, claro que não. Mas não fazia sentido nenhum para os Giants manterem o Saquon Barkley. E vou dizer, assim, claro que eu não vou também ser negacionista. Claro que ele tem um impacto positivo nesse time, né? A capacidade dele de transformar o que seria, sei lá, uma corrida de 15, 20 jardas num touchdown de 60 jardas é incrível e ainda tá lá. Mas os Eagles tinham um dos melhores ataques terrestres da NFL em 2023, tiveram um dos melhores ataques terrestres na NFL em 2024, né? Então, mostra como... Não é transferível, né? A galera acha que pode ser, tipo, você põe ele nos Giants esse ano e ele faria a mesma coisa, sendo que ele provavelmente não faria a mesma coisa, o teto salarial estaria ferrado do mesmo jeito, e o Eagles não seria tão bom no jogo terrestre, mas talvez tivesse achado uma opção sólida. Eu acho que o que o Saquon Barkley traz, eu acho que os Eagles não tinham, é essa capacidade do touchdown long. De, primeiro toque na bola dele, primeiro ataque dos Eagles contra o Commanders, um touchdown longo, né? Mas eu ainda acho que tem muita coisa. Assim, você selecionou o Saquon Barkley. E agora eu vou pra minha escolha. E boa sorte, Saquon Barkley, fazendo algo sem esse jogador que eu vou selecionar. Que eu vou de Jordan Mailata. Jordan Mailata, que... Uma história legal, o meu amigo Vitor Rodrigues, ele tava morando na Austrália, na época, durante a off-season da NFL, inclusive, quando teve o draft. E os Eagles, eles têm lá os direitos de explorar o mercado australiano e fizeram uma watch party do draft e o Jordan Mailata foi, né? E aí teve um bolão assim, quem que vai ser a escolha do Philadelphia Eagles? Esse meu amigo acertou, ganhou uma jersey dos Eagles. E o Jordan Mailata, quando soube que ele era brasileiro, foi perguntar pra esse meu amigo, Vitor Rodrigues, essa história aí de não pode usar verde em São Paulo e tal, não sei o que. Aí o Vitor, não, tudo essa besteira e tal, não sei o que. Mas tem essa ligação aí. Mas o Jordan Mailata, que é um cara daquele programa internacional da NFL, né? Ele era um jogador de rugby e se transformou, na minha opinião, foi o melhor left tackle na NFL esse ano, né? E o atleticismo dele é um negócio de outro mundo, porque tem 2 metros de altura, tem tipo 140 quilos e se move, sei lá, como um tight end, né? Como um wide receiver, quem sabe. E eu acho que é uma parte grande do sucesso do Saquon Barkley. O Saquon Barkley reconhece muito isso, né? Ele exalta muito a linha ofensiva dele, mas acho que esse ano o melhor jogador de linha ofensiva dos Eagles foi o Jordan Mailata. Perfeito, cara, concordo plenamente, gosto demais do Jordan Mailata, eu gosto muito da história dele de ter vindo de fora, não ter seguido o rito normal da NFL e ter se consagrado como um dos melhores tackles da liga, e eu acho que você mandou muito bem, porque eu já tô me coçando aqui pra pegar a linha ofensiva, mas posso ir pra minha? Por favor. Já que você já foi de left tackle, você pode fazer essa sacanagem, seria totalmente justo você pegar o seu right tackle também e me ferrar um pouquinho. Vou dizer por quê, porque eu acho que o Lane Johnson seria o meu left tackle, mesmo se tivesse todos os tackles disponíveis ainda, né? Eu não acho que os Chiefs têm um left tackle tão bom, não é à toa que estão usando o Joe Thuney, que é um jogador de interior de linha na ponta,
o que muda muita coisa. Eu amo o Joe Tooney, ele tá indo pro seu 6º Super Bowl, mas ainda assim não é a mesma coisa. Mas já que você já foi, eu vou para um cara de defesa. E tem bons caras aqui, mas como eu tô com 2 jogadores de ataque, eu preciso de um jogador que faça impacto. E eu tô na dúvida de 2, mas nesse momento eu vou de Jalen Carter. Cara, o Jalen Carter era muito desconsiderado no processo de draft. Desconsiderado não, claro que ele foi uma escolha alta, mas por causa do que tinha extra-campo, né? E ainda assim o Jalen Carter veio pra liga, e mesmo com seus problemas extra-campo, que mal aparecem agora, ele tá jogando muito. E ele foi o responsável pela vitória no final contra os Rams, principalmente ali, impedindo o Matthew Stafford. Então aqui eu vou de DL, eu vou de Jalen Carter, meu amigo. Justíssimo. E a questão do Jalen Carter, né, pra quem não sabe, quando ele estava na Universidade da Geórgia, ele estava disputando pega, né, corrida de carro na rua, e sofreu um acidente que terminou com a morte de um funcionário da Universidade da Geórgia, né. Ele acabou, acho que ele pegou liberdade condicional e tal, teve que fazer algumas, sei lá, não foi preso, né, e isso derrubou muito ele no processo do draft, como o Golim falou. Só que também, acho que é uma escolha que os Eagles, eles podiam se dar ao luxo. Primeiro porque é um time que dependia menos do sucesso de uma escolha de primeira rodada, e segundo, que é um time com um vestiário muito forte, né, se o Jalen Carter cai num time sem uma liderança forte, eu acho que era um risco dele não entrar na linha. E nos Eagles ele entrou. E eu concordo plenamente com o Golim, né? Ele é uma força... O Fletcher Cox estava lá também. Fletcher Cox ainda estava no time, né? Brandon Graham e todo mundo que estava lá. Então, acho que é uma escolha que eu faria aqui. E Golim, eu vou te ferrar aqui, tá? Desculpa. Vai, só vai. Justo. Eu vou de Lane Johnson, right tackle do Philadelphia Eagles. Com isso, eu tenho os 2 melhores tackles desse jogo. Lane Johnson, mais veterano, né? Mas é um cara que há 10 anos é um 2, se não o melhor right tackle da NFL. E boa sorte! Na hora de o pessoal ouvinte, o pessoal que tá assistindo no YouTube, comenta lá se você vai votar Team Gabriel. Quer dizer, Team Gabriel não. Team Cara dos Esportes ou Team Golim. Mas pensa nisso. O Saquon Barkley não vai ter Jordan Mailata e Lane Johnson bloqueando pra ele. Então eu vou de Lane Johnson, que é uma lenda do Philadelphia Eagles, né? E é um cara que não tá jogando pelo nome só, ainda é um dos melhores right tackles da NFL. Então eu vou fortificar aqui a minha linha ofensiva. E o Golim agora tá com o Saquon Barkley dos Giants, né? Que não tinha ninguém pra bloquear pra ele. Então boa sorte, Golim, sua quarta escolha agora. Perfeito. E lembrando que, pra galera que tá começando a acompanhar, é como se o nosso time fosse todo mundo 60 no Madden. Sim, e a gente vai só acrescentando as estrelas, né? Exatamente. É isso aí. Então, esse é o exercício. Agora você me ferrou um pouco, mas... É como a gente preenchesse o elenco com jogadores ali, aqueles gerados pelo Madden automaticamente. Perfeito. Agora você me ferrou um pouco, mas é um erro comum de draft, do time achar que o time anterior não vai pegar o mesmo que ele, porque a posição e tudo mais, nem sempre é assim, cara. E isso acontece agora, tudo bem, mas se torna uma prioridade eu ir para a linha ofensiva, então eu vou resolver isso agora, entre aspas. De novo eu digo que eu já falei, eu não gosto dos tackles dos Chiefs, eu acho que isso é um problema. Até porque DJ Humphries, Wayne Morris, todos eles passaram, seja por lesão, seja por desempenho, e o Joe Tooney tá jogando de left tackle, e eu não gosto muito disso. Teve até, cedeu suas pressões, teve algumas faltinhas e tudo mais. E o único Super Bowl que o Mahomes perdeu foi porque a linha ofensiva dele era muito ruim para os Buccaneers no Super Bowl 55. Então isso pesa bastante. Falando em Tom Brady, falando em Chiefs, eu vou de Joe Tooney, porque pelo menos esse interior da linha eu preciso reforçar. É um jogador que eu amo, mas de novo, eu não vou usar ele de tackle. Eu vou usar ele de interior de linha. A gente faz só corrida pelo meio, power, ISO e vamos nessa. Minha quarta escolha agora é... Cara, eu preciso de um alvo pro meu futuro quarterback, que será o Jalen Hurts. E... eu vou fazer um negócio aqui. Eu não gosto de draftar o jogador pelo nome. Eu gosto de draftar o jogador pelo desempenho. E eu sinto que esse jogador, apesar de ainda ter um impacto muito grande, ele tem mostrado declínio. Eu acho que é inegável. Por favor, os fãs da Taylor Swift que me perdoem. Eu vou de Travis Kelce aqui.
Porque, Perfeito. por mais que o Travis Kelce, a gente vai concordar, não é mais o Travis Kelce do ápice, ainda é o Travis Kelce num Super Bowl. E ainda tem pouquíssimas pessoas que eu confio mais do que ele numa situação tão importante como essa. Tô maluco, Goli? Não, cara, eu acho que você tá completamente certo. Eu selecionaria o Travis Kelce na próxima aqui, porque eu também tô atrás de alvos e não importa, é o que a gente falou no começo, não importa muito o Travis Kelce temporada regular, porque nos playoffs ele vai diferente. De novo, contra os Bills não foi tanto assim, mas eu não acho que é muito por ele. Eu acho que o Vic Fangio, cara, tem um cobertor curto nesse jogo, porque eu sei que não tem muitos recebedores, mas você neutralizar o Travis Kelce talvez não seja suficiente. Eu acho que pode ser um jogo de Xavier Worthy, por exemplo. Eu acho que pode ser um jogo de Hollywood Brown. Eu acho que pode ser um jogo de DeAndre Hopkins, que não jogou muito bem na temporada, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho uma excelente escolha. Para mim, não tem que ter Travis Kelce saindo mais do que na quinta escolha. E sua próxima escolha, Goli? Bom, eu tenho eu equilibrei um pouquinho, pegando 3 jogadores de ataque e 1 de defesa. Eu iria para defesa, mas eu acho que a defesa agora tem uma profundidade bacana, que eu vou meio com o que você fizer também. Eu vou pegar um dos meus jogadores favoritos. Um ótimo jogador, um jogador que, indo pro Eagles, ficou melhor ainda. É um cara que só melhorou e é um exímio leitor na sideline quando tá entediado. Então eu vou de A.J. Brown, porque esse é um cara que eu não tenho dúvida que produz quando precisa. E eu ia fazer assim, se você fosse de Devonta Smith, eu ia de A.J. Brown e vice-versa. Como você foi de Kelce, eu vou no que eu gosto mais e tá tudo bem. A.J. Brown, excelente wide receiver, grande leitor, né? Imagina se ele, próximo Super Bowl ali, ele tá lendo Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban na sideline. Aí eu vou ser obrigado a postar tudo que eu tenho no Philadelphia Vira Eagles. best-seller de novo. Exatamente. Parece que subiu 20.000% a venda do livro lá que ele Virou tá... best-seller, tecnicamente. É impressionante. Vamos pra minha escolha agora, a minha quinta escolha. Eu vou fazer exatamente o que você falou. Eu vou de Devonta Smith aqui. Devonta Smith, que excelente wide receiver. Claramente é o wide receiver 2, mas eu acho que a diferença de talento não é tão grande assim. Seria um em 20 times da NFL. Exatamente, um grande jogador. E aí, preciso de mais alvos aqui. Eu vou de Devonta Smith, que acho que ele tem feito uma pós-temporada um pouco mais quieta, né? E eu sinto que ele tá guardando, de repente, alguma coisa. Tá faltando aquele grande jogo do Devonta Smith. Eu sei que não é nada científico isso, né? Mas vou apostar nessa. Golim, sua sexta escolha. Perfeito, cara. E só falando do Devonta Smith, uma coisinha é de que ele aparece quando precisa e o Eagles, sinceramente, não tem precisado recorrer tanto ao jogo aéreo, cara. Essa é a verdade. O Saquon Barkley, ou ele ganha o jogo, ou ele acaba com o jogo muito cedo. Contra os Commanders ficaram correndo atrás do próprio rabo a maior parte do jogo por causa disso. Cara, eu vou pra defesa agora. Eu acho que você já tem excelentes jogadores na linha ofensiva. Então eu não sei se eu vou conseguir pressionar tão bem, apesar de ter Jalen Carter. Então eu vou para a secundária. E apesar de eu adorar o nosso querido Quinion Mitchell ser um calor espetacular, e Darius Slay, seus altos e baixos, mas ainda assim, o meu corner favorito nessa partida é Trent McDuffie. Sou muito fã de Trent McDuffie. Amo o Trent McDuffie também. Amo o Trent McDuffie, a versatilidade dele. Excelente escolha. Tá aqui. Voltei? Não, estamos aqui, ainda tava anotando aqui também. Detesto essa escolha do Golim, porque era o cara que eu ia selecionar aqui agora, né? Mas concordo com tudo que ele disse. Vamos passar pra minha escolha agora. Cara, aqui eu não sei se o valor posicional é dos melhores, mas é um cara que tá fazendo um ano tão absurdo e é uma história tão legal que é o Zach Paul, linebacker do Philadelphia Eagles. É um cara que é finalista para defensor do ano. É um cara que foi contratado pelos Eagles para ser jogador de special teams, né? E ali, ele é o nosso special teams aqui, quem sabe ele pode ser um linebacker reserva e tal. Ele acabou que foi o melhor linebacker da NFL na temporada e um dos melhores defensores, e acho que diz muito sobre a estrutura que o Philadelphia Eagles tem. Mas eu acho que é um jogador que ninguém esperava que ia dar esse salto nessa altura da carreira. Zach Paul. Golim, sua escolha agora. Espetacular. Gosto muito de Zach Baum, torço muito, inclusive.
Cara, eu acho que a gente já tá chegando num ponto de as estrelas já foram. Sim. E a gente pode construir um pouquinho mais elenco. Então aqui eu preciso pressionar um pouquinho mais, pensando no time que eu enfrentaria com Lane Johnson e Jordan Mailata, e inclusive esse time é o próprio Eagles, eu preciso de um pouquinho mais de pressão. Eu vou de Karlaftis, cara. O grego, jogador que eu gosto muito. Eu já tenho Jalen Carter, mas eu vou precisar fazer um pouquinho mais de pressão aí pelas laterais. Então eu vou de George Karlaftis, um jogador que eu acho até um pouco subestimado, mas que é um grande jogador também, o pass rusher aí dos Chiefs. Gosto muito do Josh Karlaftis, eu gostava muito dele na época do draft. E ele é um cara que nunca vai ter, assim, sei lá, 15 sacks numa temporada, né? Mas ele tá sempre ali 8, 10, 11 e é um bom defensor contra o jogo terrestre também. Eu acho uma excelente escolha do Golin. Cara, a gente tá muito voltado pra defesa agora, né? Mas eu sinto que eu vou continuar nessa linha aqui, porque eu preciso de um quarterback. E agora eu tô numa baita dúvida, porque o Quinton Mitchell não tá 100%. A gente sabe que ele tá lidando com alguns problemas físicos e tal. Eu vou apostar aqui no Big Play Slay. É um cara que tem esse histórico de fazer interceptações, conseguir turnovers em momentos importantes. Então, vai ceder algumas jardas a mais do que você gostaria? Vai, mas ele, num Super Bowl, a habilidade ali de repente conseguir um turnover, eu acho que é muito valioso. Então eu vou de Darius Slay aqui. Gosto bastante. Golin, sua oitava escolha. Cara, eu vou voltar pro ataque, porque eu fiquei 2 posições aqui na defesa, e apesar de Patrick Mahomes, Saquon Barkley e J. Brown gostar bastante, você já pegou o Kelsey, mas eu ainda acho que tem um tight end espetacular aqui nesse jogo, que é o Dallas Goedert, né? Acho que o Dallas Goedert na pós-temporada apareceu muito no jogo contra os Packers, tacando o cara no chão e jogando muito bem. E quando um time executa muito bem o seu plano defensivo para parar os outros recebedores, Jalen Hurts ama Dallas Goedert. Então eu vou garantir o meu tight end aqui, agora. Jogando muito bem, tá jogando muito bem Dallas Goedert, né? Que é um dos alvos ali de segurança do Jalen Hurts, que não vai ser o quarterback. A gente trocou, a gente separou os quarterbacks dos seus tight ends, né? Vamos pra minha oitava escolha agora. Tô enrolando aqui porque eu tô anotando aqui no OBS qual que é as escolhas. Você recebeu um e-mail aí, Golin. É verdade. Cara, aliás, antes que as pessoas falem no YouTube, porque teve um podcast recente que eu recebi meu amigo Rafael Baltazar, e ele, durante o programa, teve uma hora que ele abriu uma garrafa de água com gás, e aí fez o barulho, aí eu sacanei ele. Falei, pô, essa água com gás aí a gente tá ouvindo e tal, não sei o quê. Aí o pessoal nos comentários, pô, é um absurdo você ter feito isso com o Rafael, você criticando o convidado. Assim, eu sinto que eu tenho uma intimidade com o Rafael, e assim como eu com o Google ali, que eu posso falar, pô, ele recebeu um e-mail, vocês escutaram aí que ele recebeu um e-mail, então, pelo amor de Deus, no Golin ninguém vai ficar bravo aqui. Eu peço desculpa de verdade, porque eu detesto esses barulhos em gravação, mas às vezes eu não consigo mutar na hora disso. E se você tá escutando o podcast no seu iPhone, não foi pra você que chegou o e-mail, foi pro Golin mesmo. Cara, eu vou agora aqui. Tô maior dúvida. Tá difícil. Eu vou dar um gás na velocidade do meu time. Eu vou dizer Xavier Worthy aqui, que ele começou muito mal a temporada. Eu falava bastante aqui no podcast que eu não gostava do desempenho dele e tal. E curiosamente, eu acho que as lesões... Vai soar meio maluco. As lesões de Rashee Rice e Hollywood Brown meio que ajudaram o Xavier Worthy, porque ele foi colocado num papel que ele não estava pronto. Ele teve muitas dificuldades. Agora voltou todo mundo, mas parece que ele se adaptou a esse papel. E ele tem sido o principal wide receiver dos Chiefs. Ele meio que foi jogado ali no fundo do mar e, pô, nada ou morre afogado. E agora ele tá nadando bem. Então, eu acho que ele é um dos caras ali que qualquer jogo, né, qualquer adversário, você vai enfrentar o Xavier Worthy, você tem que estar de olho onde que ele tá em campo. Ele pode pegar a bola e fazer um touchdown de 80 jardas. Então, eu vou de Xavier Worthy aqui.
Cara, o Xavier Worthy eu acho que é muito interessante, porque se a gente fosse fazer um exercício mental de um jogador que pudesse desbalancear o jogo no Super Bowl, tirando os jogadores óbvios, pode ser o Xavier Worthy. Eu acho que ele pode aparecer em momentos-chave, vamos ver se vai ter mais uma prorrogação nesse jogo aí. Mas indo para a minha nona escolha, cara, aqui eu tô bem feliz com o meu time, eu acho que eu tenho bons jogadores em várias posições, e eu gosto muito da ideia de reforçar um pouquinho mais essa secundária que vai enfrentar Xavier Worthy e Devonta Smith. Então você deixou ele passar, eu entendo a desconfiança na lesão, mas eu vou em Keanu Mitchell, cara, porque eu já gostava muito desse cara no processo de draft, e todo mundo fica chocado como o Howie Roseman faz bons drafts. Pô, se a gente, analistas aqui no Brasil, já gostava do jogador, o Eagles acerta também. Então, de repente, a gente pode estar fazendo alguma coisa certa que os outros times não estão fazendo. E ele foi com os dois, né? Cooper DeJean e Keanu Mitchell. A minha escolha aqui fica para Keanu Mitchell, com a ressalva que você falou da lesão. Ainda assim, já tem Trent McDuffie, então ele só vai ajudar um pouquinho também. Verdade. E ele é um cara que veio de uma universidade menor, né, e tal, e disparou durante o processo do draft. Eu acho que eu vou com outro cornerback. Eu acho que você tem 4 grandes cornerbacks aqui nesse processo. Eu vou com o Cooper DeJean agora, que é um cara que tem a versatilidade, pode ser o retornador de punch aqui do meu time, pode jogar no slot também. Parou o Derrick Henry. Exatamente. E eu acho um excelente jogador. Outro cara... Eles eram os meus cornerbacks 1 e 2 na classe. O Keanu Mitchell e o Cooper DeJean eram os que eu mais gostava. E pro meu desespero, ficaram os dois com o Philadelphia Eagles. Mas é o problema de você ter como rival o time mais inteligente da NFL. Eu falei aqui no podcast, eu procurei no jogo aqui do Brasil o Howie Roseman. Queria tirar uma foto com o Howie Roseman. Não encontrei, infelizmente. Mas, Golim... Ele chegou a vir? Veio, né? Veio. Teve o Felipe, né, o quarterback, disse que o viu. Mas eu não tava perto, não, infelizmente. Golim, sua última escolha agora. Você pode fazer algo muito engraçado agora. Você pode fazer... Você tem o poder... Eu devo entender que você não vai de running back nenhum. Alguma vez eu já selecionei running back aqui nesse nosso draft? Não. Não, eu acho muito engraçado. Bom, eu vou de Jalen Hurts, tô zoando. Não, aí, ó. Seria engraçado, seria muito bom. Mas, cara, eu tava equilibrando aqui, eu tento ser equilibrado, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 jogadores de ataque, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores de defesa, é isso? Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui, você 1, tem... 2, 3, 4, 5. Ah, não, tá 5-4 pro ataque, na verdade. Então precisa de mais um defensor. Eu vou equilibrar. Eu vou de defensor, cara. Eu vou de defensor. Apesar de ter os corners, eu não tenho safeties. Mas eu tô pensando em mais nessa linha defensiva que eu gosto muito. E eu vou... Ai, deixa eu ver nos Chiefs aqui alguma coisa. É que eu já fui com o Karlaftis, que é um jogador que eu gosto bastante. Eu já sei. Eu vou de Nolan Smith. Eu vou falar por quê. Porque eu acho que ele traz uma coisa que o resto não traz. É um jogador que eu gosto bastante, mas eu tenho 2 grandões aí em Jalen Carter e no Karlaftis. E eu quero um pouquinho mais dessa mobilidade. Fico muito feliz com o meu draft, cara. E eu vou de Nolan Smith aqui. Georgia também. Eu fiquei muito em dúvida entre o Nolan Smith e o Cooper DeJean. Vamos ser sinceros, tô arrependido? Tô. Deveria ter ido de Nolan Smith, que tá fazendo uma pós-temporada incrível. Mas eu tô com uma secundária muito boa. Só que o problema é que eu tenho o Chris Jones, não tem muita gente pra ir atrás do quarterback. O Zac Baum pra ajudar em tudo, velho. Verdade. Eu vou de Jalen Hurts aqui. É o que eu sempre faço, como o Golim seleciona o quarterback. Eu conto que o Golim não vai me ferrar, e aí meu quarterback... meu quarterback vai ser o Kenny Pickett, né, no draft, no Super Bowl, né, vai ser o Carson Wentz. Mas eu vou de Jalen Hurts, que a grande discussão hoje é se o Jalen Hurts é top 10 ou não. Eu acho que ele é top 10. É um cara que, de repente, flutua mais o desempenho dele do que você gostaria. Quando eu acabo de ver aqui no OBS que eu escrevi o meu nome errado aqui. Acho que faltou um S aqui no cara dos esportes. Vou fazer um rebrand aqui desse cara dos esportes. Mas vamos passar aqui. O pessoal tá na tela no YouTube, tá vendo os times, né? Eu fiquei com o meu time Chris Jones, defensive tackle dos Chiefs, left tackle Jordan Mailata dos Eagles, right tackle Lane Johnson dos Eagles, tight end Travis Kelce dos Chiefs, wide receiver Devonta Smith dos Eagles, linebacker Zach Brown
dos Eagles, cornerback Dersley dos Eagles, wide receiver Xavier Worthy dos Chiefs, cornerback Cooper DeJean dos Eagles, quarterback Jalen Hurts dos Eagles, enquanto Mahomes com o quarterback Patrick Mahomes dos Chiefs, running back Saquon Barkley dos Eagles, defensive tackle Jalen Carter dos Eagles, guard Joe Thuney dos Chiefs, wide receiver A.J. Brown dos Eagles, cornerback Trent McDuffie dos Chiefs, edge rusher George Karlaftis dos Chiefs, tight end Dallas Goedert dos Eagles, cornerback Quinion Mitchell dos Eagles, edge rusher Nolan Smith dos Eagles. O pessoal que tá no YouTube pode votar, deixa lá nos comentários. Você que tá no Spotify também, você pode agora comentar lá no Spotify também. Então bota lá, de repente eu boto uma enquete. Vou botar uma enquete lá na descrição do podcast pra você votar em quem que você acha que venceu. Eu sinceramente, eu acho que eu perdi aqui, pelo menos no apelo popular. Porque o Golin tem uma... Cara, eu não posso ceder big play, é isso. Porque você tem 2 excelentes wide receivers, mas eu pus uma secundária ali pra ver se me ajuda. O que eu posso fazer aqui é entrar em contato com páginas da Taylor Swift e mostrar que eu tenho o Travis Kelce. Aí a gente pode dar... Eu posso, de repente, conversar com a galera do K-pop, né? Que, pô, quem sabe, o Golin ali, pô, o cara tá... Patrick Mahomes, o irmão do Patrick Mahomes é o Jackson Mahomes, né? E aí explica o Jackson Mahomes, e aí o pessoal do K-pop cai em cima do Golin. Essa é a estratégia. É a única forma de eu ganhar aqui, eu imagino, que é manipulando o público. Mas Golin, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @Golin_. Tem uma das suas redes sociais que é Golin_. Agora não lembro qual. Tem, porque alguém no Twitter pegou o @Golin em 2009 e falou 2 vezes na vida inteira que tava, sei lá, comendo um sanduíche e eu não posso ter essa conta. Tem uma conta também que no Twitter há décadas que é Cara dos Esportes. Por isso que o meu é Cara dos Esportes. SPO. Muito bom. É, exatamente isso. Mas Golin, sigam ele lá, sigam no Instagram, Golin. Se inscreve no canal dele no YouTube, que tem até placa aí de 100 mil inscritos. Então o cara é gigantesco, completamente estourado, estará no Super Bowl. Merece tudo isso e muito mais. Golin, um abração e até a próxima. Cara, tamo junto demais. Você sabe que é um prazer gigante estar aqui. Eu tô muito, muito feliz de acompanhar também o quanto você tá crescendo pra caramba em TikTok, Instagram. Sempre falei isso, você é realmente um cara fantástico em todos os esportes. Essa é a parte do podcast que a gente fica puxando o saco um do outro, tá, gente? Eu puxo mesmo. Eu tenho 2 objetivos pro ano que vem. Você pegar um running back, porque se você tivesse pego o Saquon Barkley nesse, a gente estaria mais empatado. E o segundo, eu vou pegar 2 quarterbacks ainda. Aí o problema vai ficar... a ameaça mental aqui, eu vou ter que selecionar um quarterback. Torcer pro Patrick Mahomes. Isso, o Mind Games é importante. Torcer pro Patrick Mahomes não estar no próximo Super Bowl. Pô, né? Se desse. Me ajudaria bastante. Mas, Golin, abração, até a próxima. Tamo junto, meu amigo, até a próxima. Muito obrigado, Golin, muito obrigado a você, ouvinte. Não deixa de se inscrever no canal no YouTube, não deixa like, deixa comentário, se inscreve, seja qual for o aplicativo, deixa 5 estrelas lá no Spotify, porque ajuda bastante o podcast. Como eu falei, o podcast volta terça-feira à noite para quarta-feira de manhã, com um episódio exclusivo para apoiadores, destrinchando ainda mais, e com o meu palpite para o Super Bowl 59. Então até lá, tchau!